Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Rhaenyra Targaryen nasceu no seio da família real de Westeros, no ano 97 após a conquista, e era então a mais velha dos filhos sobreviventes do príncipe Viserys Targaryen, um dos netos do velho rei, com sua senhora esposa, Aemma Arryn. Rhaenyra tivera outros 2 irmãos que vieram ao mundo antes dela, mas ambos já haviam morrido a quando de seu nascimento. Outros 2 irmãos vieram a nascer depois de si, um príncipe não nomeado e o príncipe Billan, que veio ao mundo em 105 e deixou-o no mesmo ano, ainda como recém-nascido, juntamente com a princesa Aemma, que morreu durante seu parto. Pouco e ainda menos é registrado sobre seus anos de infância, mas sabe-se que, já aos 7 anos de idade, a princesa se tornou uma senhora de dragão, se vinculando à dragão Syrax, que Rhaenyra batizou em honra a uma das divindades perdidas da cidade franca de Valíria de outrora. Foi também aos 7 anos que Rhaenyra e Syrax ganharam os céus pela primeira vez. No ano seguinte, aos 8 anos, Rhaenyra foi designada como a copeira particular de seu pai, que era agora o recém-coroado rei Viserys I, servindo-o em banquetes, torneios e comemorações diversas, para além de durante as sessões na corte. Desse momento em diante, o rei era raramente visto em público distante de sua filha, a quem ele muito amava, e isso era proposital. Tendo perdido seus outros filhos, Viserys se tornara muito ligado à princesa, e talvez desde aqueles tempos já brincasse no fundo de sua mente com a ideia de treinar Rhaenyra para sucedê-lo no governo de Westeros, embora naturalmente não externasse tal pensamento claramente. Ao mesmo tempo, desde muito jovem, Rhaenyra se tornou enamorada ao seu jovem tio, o príncipe Daemon, um indivíduo expansivo e chamativo, o tipo de homem mais propenso a capturar o coração e a atenção de uma jovem como Rhaenyra. Daemon, por sua vez, parecia se divertir com a afeição da jovem princesa por si e a retribuía trazendo frequentemente presentes exóticos para Rhaenyra de suas viagens para lá do Mar Estreito, alimentando ainda mais o seu sentimento. No entanto, durante o torneio realizado na capital em celebração à ascensão de Viserys ao trono, Daemon foi derrotado na luta corpo a corpo pelo galante Sir Criston Cole, e este dedicou a vitória a Rhaenyra, pedindo então por seu penhor para a disputa das liças, o que fez com que a paixão infantil da menina se orientasse para ele dali em diante. No ano 105, quando Sir Criston se juntou à guarda real, Rhaenyra se sentiu encantada, passando a se referir a ele como seu cavaleiro branco, e o rei, sempre confiante, permitiu que Sir Criston se tornasse o protetor pessoal e escudo juramentado da princesa, para seu completo deleite. Daquele dia em diante, Sir Criston sempre usava os penhores de Rhaenyra durante as justas, e era o responsável pessoal por protegê-la durante eventos públicos. Mais tarde naquele mesmo ano, com as mortes da rainha Aemma e do jovem Billan, Viserys declarou que Rhaenyra seria, doravante, sua herdeira, não lhe restando nenhum filho do sexo masculino para apontar, e todos os lordes presentes à cerimônia de investidura juraram por suas honras e pela honra de suas casas defender a herdeira e sua pretensão. Para não deixar dúvidas sobre sua intenção, Viserys também declarou Rhaenyra como a princesa de Pedra do Dragão, a herdeira oficial ao Trono de Ferro. No ano seguinte, 106, o rei voltou a se casar com Lady Alicent Hightower, a filha do esperto Sir Otto Hightower, a mão do rei de então, e a princípio, a relação entre a nova rainha e a herdeira do trono foi positiva, com ambas encontrando pontos em comum entre si e parecendo gostar da companhia uma da outra, mas isso não perduraria por muito tempo. Já no ano 107 após a conquista, a rainha Alicent concebeu seu primeiro filho com o rei, o príncipe Aegon, e 3 anos mais tarde, em 110, veio o segundo filho do casal real, o príncipe Aemond. Sendo ambos homens, a maior parte dos cortesãos acreditava que o rei logo mudaria mais uma vez sua linha sucessória, nomeando Aegon como seu novo herdeiro, como seria de se esperar, de acordo com a tradição dos reinos, mas para a surpresa geral, Viserys não fez isso. O rei era constantemente inquirido sobre a questão sucessória, mas sempre se mantinha teimosamente resoluto, respondendo a todos que tal questão estava decidida e que Rhaenyra era sua herdeira oficial.
De fato, Viserys chegou ao ponto de afastar Sir Otto da corte durante algum tempo, por ter pressionado a questão para além da conta, esgotando a paciência do rei. Mas é claro que nem a rainha nem os outros Hightower deixariam essa questão de lado de forma alguma, pois aí residia uma das maiores chances que a casa já tivera em toda a sua história de se aproximar ainda mais do poder real, e eles não deixariam que essa oportunidade passasse. Mesmo com a insistência de Viserys em afirmar que a questão da sucessão estava sanada, logo tornou-se claro que duas facções distintas estavam se formando dentro de sua corte, uma das quais se mantendo leal à sua palavra dada durante a investidura de Rhaenyra e pronta a defender o direito da princesa à sucessão, e outra, formada em especial por aqueles que não desejavam que uma mulher se sentasse no trono de ferro, e por partidários ou amigos da casa Hightower, que desejava ver Aegon declarado como o novo príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do trono, se mantendo firmemente em apoio à rainha Alicent. A princípio, tais facções da corte não possuíam nomes certos, mas isso mudou no ano 111 após a conquista, quando um torneio foi realizado em Porto Real para celebrar o 5º ano de casamento de Viserys com Alicent. Durante o banquete de abertura das festividades, a rainha surgiu resplandecente perante seus súditos, em um vestido verde profundo e ornamentado, enquanto a princesa Rhaenyra, como que para reafirmar sua legitimidade como herdeira diante de todos, se apresentou dramaticamente em um vestido ornamentado tecido nas cores do estandarte de sua casa, negro e vermelho. Daquele momento em diante, os apoiadores da pretensão de Rhaenyra seriam conhecidos como os Negros, enquanto os apoiadores da rainha e de seus filhos seriam conhecidos como os Verdes, por conta das cores dos vestidos que ambas as mulheres usavam naquele dia. De fato, a competição entre as facções se estendeu ao torneio propriamente dito, e os negros tiveram mais sucesso, com Sir Criston derrubando nas listas todos os campeões da rainha, incluindo 2 de seus primos e até mesmo seu irmão mais jovem, Sir Gwen. De acordo com aquilo que registrou o Septão Eustace, Rhaenyra veio a ser desvirginada antes de seus 16 anos de idade por seu tio Daemon, depois que este a seduziu. Mas o bobo da corte Cogumelo, que foi testemunho ocular dos eventos daquele tempo, é consideravelmente mais escandaloso do que isso. De acordo com os registros do bobo, Daemon estava na realidade dando à sobrinha instruções a respeito de como melhor seduzir um homem e conquistá-lo para si, lições essas nas quais Cogumelo sugeriu também ter tomado parte. De acordo com ele, Rhaenyra vinha tomando tais lições do tio por estar então apaixonada por Sir Criston e por querer convencê-lo a enxergá-la mais do que como sua princesa protegida, mas sim como uma mulher desejável para si. Quer os relatos do Septão e do Bobo sejam realidade ou não, o fato é que, depois deste momento, houve uma terrível briga entre Daemon e seu real irmão, e Viserys o exilou da corte, forçando-o a passar algum tempo distante de Westeros, sugerindo que algo grave aconteceu entre os dois irmãos. Embora Grande Mestre Roose, outra testemunha ocular dos eventos da época, insista que se tratou apenas de uma querela entre ambos por conta de discordâncias de ideias, e nada teve a ver com nenhum evento promíscuo. Aos 16 anos de idade, em 113 após a conquista, Rhaenyra partiu para a Pedra do Dragão para tomar posse de seus legítimos domínios. A essa altura, ela era uma das donzelas mais cortejadas e desejadas pelos lordes de todos os cantos dos reinos, para si mesmos ou para seus filhos, e não sem bons motivos. Rhaenyra havia recebido na corte a alcunha de o deleite do palácio, não apenas pelo encanto demonstrado pelo rei por sua jovem e bela filha, mas também pela própria aparência de Rhaenyra em si. A princesa possuía as feições tradicionais da antiga Valíria, não apresentando quase nada das cores de sua mãe Arryn, e usava sempre seus longos cabelos prateados em uma trança bem característica, que aludia à trança da rainha Visenya, uma das irmãs esposas do conquistador, muito admirada por Rhaenyra. Seu tio Daemon costumava insistir que Rhaenyra era a jovem mais bela em todos os reinos, e havia quem concordasse com tal afirmação, embora isso pudesse se dever mais a uma galanteria exagerada por parte do príncipe. Rhaenyra sempre se vestia ricamente, com os mais belos e dispendiosos tecidos, e adorava se apresentar perante a corte tão resplandecente quanto possível. Ela era tida como uma jovem feliz e agradável, embora não deixasse nada a dever à teimosia, sendo bastante insistente sobre as questões que mais a preocupavam, e gostando que as coisas fossem feitas à sua maneira. Eram notáveis também sua velocidade para a raiva, a petulância desenhada nas contrações de seus lábios miúdos e sua incapacidade de esquecer uma desfeita à sua honra ou ao seu nome, traços bastante comuns no seio de uma casa real tão orgulhosa como os Targaryen.
Conforme Rhaenyra avançou em sua vida, e principalmente após suas gestações, seu corpo originalmente esguio e delgado se tornou mais e mais rechonchudo, e ela nunca chegou a perder o peso angariado em tais eventos, permanecendo roliça até o final de seus dias. Depois de sua mudança para a Pedra do Dragão, os cortejos dos fidalgos de todos os reinos à herdeira do trono não pararam de se manifestar. Por exemplo, em certa feita, os filhos dos lords Blackwood e Bracken haviam até mesmo duelado por sua mão durante uma viagem sua ao Tridente, no ano anterior, sem que nenhum conseguisse angariar seus favores, e um personagem conhecido como Bobo Frey também havia almejado sua mão em casamento, com o mesmo resultado. Além disso, 2 cavaleiros da casa Lannister, Sir Jason e Sir Tyland, haviam cortejado a princesa, bem como os filhos dos lords Oakheart, Tarly, Tully e Tyrell, para além de Sir Harwin Strong, o filho do Lorde de Harrenhal. No entanto, o rei não pensava em nenhum desses homens como um candidato viável, e pensava em casar sua filha ao príncipe de Dorne, para finalmente trazer o principado ao reino Targaryen, enquanto sua rainha Alicent desejava unir Rhaenyra ao seu Aegon, para afirmar ainda mais sua pretensão futura ao trono. Nenhum desses planos foi adiante, no entanto. Rhaenyra acabou por desposar Sir Lyonor Velaryon, o filho e herdeiro do Senhor das Marés, em 114 após a conquista, mas não sem uma considerável resistência por parte de si mesma. Foi necessária uma intervenção dura do rei, ameaçando arrancar dela seu status como herdeira ao trono, para convencê-la finalmente a aceitar tal união, mas Rhaenyra ainda ficou conhecida por alardear a Viserys que Lyonor não era um homem verdadeiro, e que provavelmente a companhia de seus meios-irmãos seria mais do seu gosto do que a sua própria, sugerindo que ele era o que se conhecia nos reinos então como um degenerado ou uma aberração, um homem que procurava pela companhia íntima de outros homens. Para piorar a dinâmica entre o novo casal, o escudo juramentado de Rhaenyra, Sir Criston, feriu de morte um dos mais próximos amigos de Lyonor, Sir Joffrey Lonmouth, durante o torneio do próprio casamento entre ambos. Por essas e outras, após o casamento, Sir Lyonor preferia passar a esmagadora maioria de seu tempo no castelo de sua família em Mareal, na ilha de Derivamarca, bastante distante de Rhaenyra, e segundo os relatos da época, a relação entre ambos era fria e perniciosa, sendo tão somente um casamento executado por motivações políticas. Ainda assim, Rhaenyra foi capaz de encontrar um aspecto positivo dentro de sua união. Uma amizade duradoura com a irmã mais jovem de seu marido, Lady Lena, que veio a se casar com o príncipe Daemon após a morte da primeira esposa deste, a detestada Rhea Royce. Apesar de não gostarem verdadeiramente um do outro, Lyonor e Rhaenyra vieram a conceber juntos 3 filhos. Os príncipes Jaehaerys, conhecido como Jake, Lucerys, chamado de Luke, e o jovem Joffrey, ou Joff, que viriam a ocupar por seu próprio direito lugares relevantes na história dos reinos em breve. Naqueles tempos, rumores contundentes davam conta de que, por razão da suposta falta de virilidade de Lyonor e do desprezo existente entre marido e esposa, os 3 filhos do casal na realidade não seriam de Lyonor, mas sim do amante bem conhecido de Rhaenyra, Sir Harwin, conhecido nos reinos como Quebra-Ossos, um homem bem mais do agrado da princesa do que seu marido apontado pelo rei. E ainda que nunca se tenha descoberto a verdade sobre esse tema de maneira definitiva, o simples aspecto dos filhos de Rhaenyra, com cabelos escuros e feições muito distintas daquelas dos Targaryen ou dos Velaryon tradicionais, deu bastante crédito a essa especulação, e ela jamais deixou de rondar a princesa. O casamento de Rhaenyra terminou abruptamente no ano 120 após a conquista, quando Lyonor faleceu durante uma briga subsequente a uma discussão com seu amigo, Sir Carl Corey, que era, segundo rumores que circulavam em Derivamarca, seu amante secreto, com a briga tendo sido motivada por ciúmes. A amiga de Rhaenyra e irmã de Lyonor, Lena, faleceu naquele mesmo ano, abrindo caminho para que a princesa realizasse uma antiga ambição pessoal, se unir ao seu tio Daemon. Ambos se casaram em uma cerimônia secreta em Pedra do Dragão, e o motivo do casamento secreto é debatido até hoje. Septão Eustace argumenta que eles fizeram isso para não dar ao rei a chance de impedir a união, enquanto Cogumelo afirma que Daemon, então com quase 40 anos de idade, já havia engravidado Rhaenyra antes mesmo da cerimônia, e que ambos se casaram em segredo para evitarem que um grande escândalo se espalhasse pelos reinos. De qualquer forma, apesar de seus esforços, o escândalo se materializou da mesma maneira. A notícia do casamento causou grande comoção na corte, e o rei ficou lívido por aquilo se dar sem sua real licença ou consentimento. Isso causou mais um desentendimento entre Viserys e o irmão, e ainda levaria algum tempo até que se reconciliassem depois deste fato.
Da união entre sobrinha e tio, mais 2 filhos nasceriam, os príncipes Aegon e Viserys. Os próximos anos do casal foram passados na fortaleza insular, mas Rhaenyra não se esqueceu de tentar cortejar seu pai para angariar seu perdão pelo casamento nesse meio tempo. Quando Viserys se feriu gravemente em uma das lâminas do trono, cortando sua mão esquerda até o osso, Rhaenyra enviou seu próprio mestre, Gerardes, para cuidar do ferimento do rei. No ano 129 após a conquista, quando Rhaenyra tinha 32 anos de idade, Viserys I finalmente faleceu. O rei havia confirmado Rhaenyra como sua herdeira em seu testamento, deixando bastante claro seu desejo póstumo. Mas ainda assim, no mesmo ano de 129, Sir Otto, que permanecia sendo a mão, se uniu a Sir Criston, anteriormente muito próximo a Rhaenyra, mas que agora se encontrava rompido com a mesma. Talvez por Rhaenyra ter encerrado seu possível envolvimento romântico, e ambos passaram por cima da vontade póstuma do rei falecido, coroando o meio-irmão de Rhaenyra, Aegon, como segundo deste nome, o novo rei dos Andalus, dos Rhoynares e dos primeiros homens, completamente à revelia de Daemon ou Rhaenyra. Os Verdes haviam propositalmente retido a notícia da morte de Viserys de Rhaenyra e de seus apoiadores em Pedra do Dragão, onde a princesa ainda se encontrava, aguardando pela chegada de seu 6º filho, até que seus apoiadores na capital tivessem sido silenciados, e até depois da coroação de Aegon II. No entanto, tal notícia não poderia ser mantida distante de seus ouvidos para sempre, e quando Rhaenyra descobriu o que havia acontecido, ela mergulhou em um período de raiva rubra tão intenso que sua gestação foi apressada, e ela deu à luz uma criança deformada e precoce, a princesa Visenya, que morreu ainda naquele mesmo ano. Naturalmente, Rhaenyra culpou essa tragédia pessoal em seus inimigos verdes, e pouco tempo depois, ela e Daemon organizaram apressadamente uma cerimônia de coroação concorrente à de Aegon, ali mesmo em Pedra do Dragão, na qual Rhaenyra foi declarada como a primeira de seu nome, lançando oficialmente sua contestação à pretensão do meio-irmão ao trono, como herdeira legítima de Viserys. De fato, um grupo de homens leais a Rhaenyra chegou à Pedra do Dragão naquele momento, liderados por Sir Steffon Darkling, da Guarda Real, e eles traziam consigo a coroa que fora usada pelo velho rei Jaehaerys e pelo próprio Viserys I, de modo que Rhaenyra pôde ser coroada com a coroa de seu próprio pai, por seu marido Daemon. A partir do momento em que ambos os filhos do rei antigo haviam sido coroados, não havia mais volta, e a guerra entre negros e verdes estava prestes a explodir de fato. O conflito que ficaria conhecido pela posteridade como a Dança dos Dragões estava oficialmente declarado. O primeiro ato de Rhaenyra no contexto deste conflito que se iniciava foi o de buscar pelo apoio do maior número possível de grandes lordes para sua causa, e nesse sentido ela enviou seus 2 filhos mais velhos, os príncipes Jaehaerys e Lucerys, em seus respectivos dragões, Vermax e Arrax, para convencerem grandes senhores a cumprirem seus votos, honrarem suas casas e defenderem a vontade do rei anterior. Jaehaerys foi enviado para o norte, para tratar com os lords Manderly, Arryn e Stark, enquanto Lucerys foi mais para o sul, para lidar com o Lord Baratheon em Ponta Tempestade. A princípio, a missão de Lucerys, que era o mais jovem de ambos, era tida como a mais segura, e por isso mesmo ele foi escolhido para isso, mas para grande azar do príncipe, ele cruzou na fortaleza Baratheon com o irmão de Aegon, príncipe Aemond, que também havia ido até lá para angariar o apoio dos Homens da Tempestade. O Príncipe Verde montava então Vhagar, a maior criatura alada daqueles tempos, e depois que ambos partiram da fortaleza Baratheon, Aemond caçou e matou Lucerys e Arrax, com seus corpos caindo nas águas tempestuosas da Baía dos Naufrágios. A notícia da morte de Lucerys devastou Rhaenyra, naturalmente, mas ainda assim, mais tarde na guerra, a rainha e seus apoiadores foram capazes de retomar Porto Real dos Verdes, e Rhaenyra pôde se sentar no trono de ferro por cerca de meio ano. No dia em que a rainha retomou a capital, ela passou toda a noite subsequente por sobre o trono, aceitando juramentos e pedidos de perdão dos lordes que ainda se encontravam na capital e que haviam anteriormente apoiado Aegon. E ainda que ela estivesse utilizando sua armadura completa naquele momento, Septão Eustace registrou que a rainha sofreu diversos cortes nas pernas e em sua mão esquerda, por parte das lâminas enferrujadas do trono, o que poderia sugerir que ela talvez não fosse tão legítima àquele assento quanto poderia se pensar, e que o próprio trono demonstrava assim sua rejeição, como alguns acreditavam. Aquele também não foi o último momento no qual Rhaenyra se feriu no trono, e os cortes se tornaram mais frequentes à medida que ela se sentia mais à vontade e indolente, sucumbindo ao pecado da gula, durante seu período de governo na capital. A princípio, o populacho da capital recebeu Rhaenyra e sua facção de braços abertos, por possuir pouco ou nenhum amor pelo pouco carismático Aegon e pelo cruel Aemond.
A rainha tratou logo de enviar cavaleiros inquisidores para caçarem e trazerem à sua justiça real aqueles que haviam apoiado seu meio-irmão traiçoeiro, e lentamente, as estacas por sobre as muralhas da Fortaleza Vermelha foram se enchendo cada vez mais com as cabeças dos traidores. Apesar disso, o tesouro real, que o pai de Rhaenyra havia deixado repleto de ouro, foi encontrado completamente vazio quando Rhaenyra ali chegou, pois os verdes haviam tratado de dividi-lo em 4 partes, para que 3 destas fossem escondidas em locais estratégicos, para fora do alcance dos negros, enquanto a última foi gasta antes mesmo da queda da cidade, o que era um grave problema para a facção da rainha. Isso levou Rhaenyra a pressionar seu novo mestre da moeda, Lord Bartmore Celtigar, a impor pesados novos impostos por sobre o povo, para angariar o ouro necessário para continuar a tocar o esforço de guerra. Tais impostos aumentavam dia após dia, o que naturalmente fez com que o povo rapidamente revisse seus conceitos a respeito de Rhaenyra e seus apoiadores, e a relação entre a rainha e seus súditos logo azedou. Isso levou o povo a apelidar Rhaenyra de Maegor com tetas, o que, aliás, se tornou um insulto bastante comum na capital por um século após o fim da guerra, e ajudava a ilustrar de maneira bem precisa o tamanho do desgosto das pessoas comuns com sua monarca. Depois que Rhaenyra tomou conhecimento dos 2 traidores, ela rapidamente se tornou paranoica, e declarou também os outros 2 sementes do dragão restantes, Adam Velaryon e Urtigas, como igualmente traidores, ainda que estes não tivessem trocado sua lealdade. Isso fez com que Lord Corlys Velaryon, que havia declarado Adam como seu herdeiro, o alertasse do fato a tempo para sua fuga, provocando o aprisionamento do Lorde, que até então havia servido como mão de Rhaenyra, por ordem da rainha, e naturalmente, a prisão do senhor de sua casa fez com que toda a frota Velaryon abandonasse também a causa negra. Ao mesmo tempo, Rhaenyra enviou um corvo a Lord Manfred Mutton para que este executasse Urtigas assim que ela desse a cara em suas terras, mas o Lorde se recusou a obedecer, argumentando que Urtigas havia permanecido sob seu teto e comido de sua comida, o que a tornava protegida pelos direitos de hóspedes, um antigo e sagrado costume dos reinos. Não se sabe exatamente se o que o compeliu a tomar tal decisão foi mesmo a honra que residia na preservação de tais direitos ou o medo da retaliação do príncipe Daemon pelo assassinato de sua amante, mas qualquer que tenha sido a verdade, é fato que Lord Mutton se sentiu acuado, e sabendo que a recusa em acatar a ordem de Rhaenyra seria vista como um ato de traição, ele se viu forçado a mudar sua aliança para os Verdes, mais um Lorde que abandonava a causa de Rhaenyra. Para piorar ainda mais a situação frágil da rainha por sob seu trono conquistado, uma revolta geral tomou conta da capital pouco depois da mudança da aliança dos Mutton, após a morte da bem-amada princesa Rhaelyna, através de suicídio, pois muitos dentre os plebeus acreditavam que tal morte não fora um ato da princesa, e sim uma ordem de Rhaenyra, o que demonstrava o grau de desgaste da imagem da rainha negra junto ao seu povo naquele momento. Tal revolta culminou no assalto ao Fosso dos Dragões, que causou as mortes de diversos dos dragões de sua facção, incluindo a própria criatura de Rhaenyra, Syrax, e de seu bem-amado filho, Príncipe Joffrey, que morreu ao ser atirado do lombo de Syrax ao tentar salvar sua vida. Essas notícias absolutamente quebraram o espírito da rainha, e ela se viu forçada a fugir da capital por sua própria vida, mantendo também uma visão próxima por sobre Aegon, seu último filho sobrevivente. As pressões da guerra e os eventos catastróficos na capital haviam exaurido Rhaenyra, que àquela altura apresentava uma idade muito mais avançada do que a realidade, com cabelos agrisalhados e profundas marcas de horror e preocupação no rosto. O semblante sombrio da rainha apenas piorou conforme ela e seus poucos apoiadores escapavam através dos pontos-chave das terras da coroa, como Rosby, Stokeworth e Valdocaso, rumando em direção à Água Negra para se refugiarem novamente em sua fortaleza insular. Eventualmente, Rhaenyra se encontrava em uma situação tão lastimável que foi forçada a penhorar sua própria coroa para comprar passagem em um navio mercante Braavosi, o Violent, que a levasse de volta à Pedra do Dragão. Ainda assim, apesar de todo esse esforço e de todo esse sacrifício, ao conseguir atingir novamente seus domínios, Rhaenyra foi prontamente traída por Sir Alfred Brune, que ordenou que seus soldados assassinassem o restante dos protetores da guarda da rainha, abrindo caminho para que Aegon II em pessoa, montado em Sunfyre, tomasse Rhaenyra como cativa. Ele determinou que sua meio-irmã, que havia desafiado sua pretensão, deveria ser prontamente executada, da forma mais cruel disponível.
Aegon II ordenou que Sunfyre incinerasse e então devorasse o cadáver carbonizado de Rhaenyra, diante do olhar aterrorizado de seu filho Aegon, e o Rei Verde ainda determinou que Rhaenyra na realidade jamais havia sido uma rainha, ordenando então que ela fosse referida apenas como princesa nas crônicas que seriam escritas sobre o conflito posteriormente, se declarando então como vencedor da guerra e como o único e legítimo monarca dos Sete Reinos. Rhaenyra Targaryen faleceu em 130 após a conquista, aos 33 anos de idade, e àquela altura, poucos choraram com tal notícia, tendo a rainha se desgastado profundamente com seus súditos ao longo de seu breve período de reinado. Mas ainda assim, seu legado permaneceria na figura de seu filho, que viria a subir no trono como Aegon III, após findada a guerra, sendo o primeiro monarca a reinar por sobre um continente novamente em paz, e ao mesmo tempo, o primeiro monarca Targaryen em mais de um século a não ser também um dominador de dragões.